Meu pai murmurou, alto bastante para todos à mesa ouvirem, ela não é uma neta de verdade. Minha filha abaixou o prato. Todo mundo continuou comendo. Meu marido deu um gole lento na bebida, bateu de leve no copo e disse algumas palavras. A sala ficou completamente em silêncio. Naquela noite, a vida dos meus pais começou a mudar de forma irreversível. Meu nome é Amanda. Tenho 33 anos. E, se aprendi alguma coisa neste último ano, foi que às vezes as pessoas que deveriam te amar mais são justamente as mais dispostas a machucar o seu filho. Lily não é minha filha biológica. Ela é filha do meu marido, Derek, de um relacionamento anterior. A mãe dela foi embora quando ela mal tinha 2 anos, e eu conheci o Derek quando Lily tinha 3. Ela não me chama de mãe não porque eu não queira, mas porque ela ainda não decidiu. Eu não forço. Só sei que, quando ela adormece no meu peito depois de um pesadelo ou me pede para trançar o cabelo como as meninas da pré-escola, eu me sinto mais mãe do que em qualquer outro momento da minha vida. Mas nada disso importa para os meus pais. O dia de ação de graças sempre foi um espetáculo na casa deles. Mesa perfeita, comida perfeita, aquele tipo de feriado que parece cena de filme antigo, onde ninguém tem problemas de verdade. Todos fomos convidados, claro. Eu, Derek e Lily. Mas, desde o momento em que entramos, eu senti aquela tensão que eles nem faziam mais questão de esconder. Meu pai abriu a porta, viu Lily segurando a mão do Derek e mal saiu do caminho. Apenas assentiu, deu um sorriso duro, como se estivesse abrindo a porta para um vendedor. Lá dentro, minha mãe já estava na metade de uma garrafa de vinho, com a marca do batom na taça e usando pérolas como se estivesse fazendo teste para um papel que não existia. Ainda não acredito que você se casou com um homem que já tem filho, disse ela, servindo mais vinho sem nem levantar os olhos. Como se fosse uma piada. Como se não fosse algo que ela já tivesse dito dezenas de vezes. Eu fiquei quieta. Como sempre. Fiquei pensando que, se eu apenas provasse que a Lily era doce o bastante, inteligente o bastante, comportado o bastante, eles acabariam enxergando. Mas eles não queriam enxergar. O jantar estava tenso, como todo ano. Ainda assim, Lily se comportava perfeitamente, sentada ao meu lado, com o guardanapo de pano dobrado no colo, sussurrando obrigada quando Derek lhe passava o purê de batatas. E então, logo depois de começarmos a comer, meu pai fez aquilo. Pegou o copo de vinho, olhou direto para o Derek e murmurou, ela não é uma neta de verdade, alto o suficiente para todos ouvirem. Lily ouviu. Ela não perguntou o que aquilo significava. Apenas parou de mastigar, abaixou o garfo no prato e ficou imóvel. Ninguém disse nada. Nem meu irmão, nem a esposa dele, nem mesmo minha mãe. Todos continuaram comendo, como se aquilo fosse aceitável. Derek pegou o copo, deu um gole demorado, depois bateu de leve na borda e falou com a maior calma do mundo, pelo menos agora todos nós sabemos quem é a menor pessoa nesta mesa de verdade. O silêncio que se seguiu não foi constrangedor. Foi definitivo. Foi cirúrgico, como se uma linha tivesse sido cortada no meio da mesa, sem chance de voltar atrás. Fomos embora mais cedo. Sem desculpas, sem sorrisos falsos. Prendi Lily na cadeirinha do carro. Ela ficou olhando pela janela o caminho inteiro até em casa. Não disse uma palavra. Dererick esperou até entrarmos na garagem. Chega de tentar. Foi tudo o que ele disse. Mas eu sabia exatamente o que aquilo significava. Não era só sobre os jantares. Significava o dinheiro, os favores, o apoio silencioso que vínhamos dando aos meus pais por trás dos panos. Eles ainda não sabiam, mas naquela noite a vida deles começou a mudar, porque em pouco tempo meu pai estaria parado numa fila de caixa, com o carrinho cheio de compras e sem nenhuma forma de pagar. Depois do dia de ação de graças, as coisas não explodiram. Elas se desfizeram aos poucos. Meus pais não perceberam nada de imediato. Estavam acostumados demais a tudo dar certo para eles. Acostumados demais ao Dererick resolvendo as coisas em silêncio. Nunca fizemos alarde sobre a ajuda que dávamos. Cobrir taxas de cheque especial, colocar as contas de luz e água em dia, trocar a lava-louças quando quebrou. Dererick sempre fazia tudo discretamente. Ele não fazia por eles.
Fazia para que eu não tivesse que aguentar mais uma chantagem emocional da minha mãe ou ouvir meu pai reclamar que o mundo inteiro estava contra ele. Mas depois do que aconteceu no dia de ação de graças, Dererick disse que tinha acabado. E eu sabia que ele falava sério. A primeira coisa que ele fez foi cancelar o cartão compartilhado que eles usavam para emergências. Esse cartão já tinha pago de tudo, desde freios novos para o carro deles até contas do veterinário do cachorro da minha mãe. Nunca deveria ter sido algo permanente, mas já fazia 2 anos. Eles nunca nos devolveram um centavo, nem sequer ofereceram. Ele também interrompeu as transferências silenciosas para a conta corrente deles. Eu nem sabia que elas existiam. Ele tinha criado um esquema para enviar algumas centenas de reais todo mês, só para aliviar as despesas deles. Quando descobri, senti 2 coisas ao mesmo tempo, gratidão e uma vergonha profunda por ter deixado aquilo continuar por tanto tempo. Perguntei se não deveríamos avisá-los. Dar um prazo. Ele disse que eles já tinham tido tempo mais do que suficiente. Eu não discordei. 3 semanas depois, começou. Minha mãe me ligou da farmácia. O tom dela era seco, de quem tenta manter a educação em público enquanto ferve por dentro. Disse que o cartão tinha sido recusado. Perguntou se o Dererick tinha mudado alguma coisa. Em seguida, simplesmente assumiu que sim e me pediu para mandar ele consertar isso. Eu disse que o cartão não estava mais ativo, que não estávamos mais pagando nada. Ela ficou em silêncio por um instante. Depois disse: "Não acredito que você deixou um homem se colocar entre você e seus próprios pais." E desligou. No dia seguinte, recebi um e-mail do meu pai. Ele escreveu em tópicos, como se estivesse fazendo uma apresentação. Você escolheu o filho de outra pessoa em vez da sua própria família. Você está deixando seu marido te isolar. Nós te apoiamos a vida inteira, e é assim que você nos retribui. Sangue é mais espesso que água. E, logo embaixo, aquela frase: "Quando esse homem te abandonar e ele vai, não venha correndo atrás de nós." Eu li 2 vezes. Depois apaguei. Dererick não disse nada até eu contar sobre o e-mail. Então ele me olhou e falou algo que ficou comigo: "Eles não estão com raiva porque paramos de ajudar. Estão com raiva porque achavam que nunca pararíamos." E então as coisas pioraram para eles. Uma noite, meu irmão ligou do nada. Quase nunca conversamos fora aniversários ou feriados, mas ele parecia tenso. Disse que a situação do nosso pai e da nossa mãe tinha saído do controle. A segunda hipoteca estava atrasada havia 3 meses. Tentaram refinanciar, mas, com o crédito deles, nenhum banco quis chegar perto. Estavam pedindo dinheiro a ele. Ele disse que não. Disse que eles precisavam parar de viver como se sempre tivessem um plano B. Perguntei se ele estava bem. Ele respondeu apenas: "Estou bem. Não sou idiota a ponto de continuar me queimando para que eles fiquem aquecidos." Na mesma semana, minha mãe mandou uma mensagem. Não ligou, não mandou e-mail. Uma mensagem pelo Facebook, com poucas linhas. Disse que eles estavam passando dificuldades, que não estavam pedindo muito, que eu devia pensar no que família realmente significa. Dererick não disse uma palavra quando mostrei a mensagem. Apenas balançou a cabeça e voltou a mexer o chocolate quente da Lily. Mais tarde naquela noite, ele me contou algo que eu não sabia. Por quase 1 ano, ele vinha pagando a segunda hipoteca deles. Em silêncio, sem me contar. "Eu só queria comprar um pouco de paz para você", ele disse. "Mas não vou mais comprar silêncio." E assim, simplesmente acabou. Não houve explosão, nem gritos, nem portas batendo. Foram escolhas silenciosas e definitivas. Paramos de atender às ligações. Paramos de perguntar como estavam. Começamos a viver nossa vida como se eles não fizessem mais parte dela. E, embora eu sentisse culpa, também senti algo que não sentia havia muito tempo: liberdade. Janeiro arrancou o pouco de orgulho que meus pais ainda tinham. Os feriados tinham acabado. As faturas do cartão de crédito chegaram. E, de repente, o silêncio deles deixou de parecer paz. Parecia calculado, como se estivessem esperando por algo ou alguém. Esse algo nunca veio. O primeiro sinal de que tudo estava desmoronando veio do meu irmão. Ele me mandou uma mensagem tarde da noite.
Sem cumprimento, sem conversa fiada, apenas um aviso. Disse: mamãe e papai estão tentando pegar dinheiro emprestado com alguém em quem eu mal confio. Um cara que ajuda quando o banco diz não. Juros altos, nenhuma paciência, o tipo de dívida da qual você não se recupera. Ele disse que não estava ligando para me pedir ajuda. Só não queria que eu fosse pega de surpresa se a situação ficasse feia. Fiquei sentada no sofá, olhando para o celular, enquanto Lily construía uma torre de blocos no tapete. Ela derrubou tudo e riu como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Dererick estava na cozinha preparando o jantar, cantarolando baixinho, como se tudo estivesse normal. Naquele momento, percebi o quanto nossas vidas já estavam distantes das deles. Dois mundos diferentes, duas realidades diferentes. Alguns dias depois, minha mãe ligou. No começo, não reconheci o número. Quase ignorei. Mas alguma coisa me fez atender. Ela não soava como ela mesma. Sem aspereza, sem sarcasmo, sem aquele tom de sermão sempre pronto. Só cansada. Disse que eles estavam sob muito estresse, que as coisas não estavam saindo como haviam planejado. Disse que sentia minha falta, sentia falta das nossas conversas, de como os feriados costumavam ser. Ela não mencionou a Lily. Nem uma única vez. Disse que não estava ligando para pedir nada. Só queria conversar. Eu disse que precisava desligar, que a Lily precisava de mim, e desliguei antes que ela pudesse dizer qualquer outra coisa. Naquela noite, Dererick não perguntou o que ela tinha dito. Apenas me olhou e falou: eles estão testando a porta. Uma semana depois, meu pai ligou. Depois ligou de novo. E de novo. Quando eu não atendi, ele deixou uma mensagem de voz. Disse que estavam atrasados com a hipoteca. Que o banco não estava sendo flexível. Que ele tinha tentado de tudo. Disse que não estava pedindo dinheiro, mas talvez o Dererick pudesse ajudá-los a conseguir um empréstimo, ser fiador de algo, só temporariamente, até as coisas se estabilizarem. Disse que família ajuda família. Ouvi a mensagem uma vez, depois outra, e então apaguei. Porque tudo o que eu conseguia ouvir por trás das palavras era pânico. O mesmo pânico que ele costumava zombar nos outros. O mesmo tipo de pânico que ele dizia que eu mereceria se um dia fizesse as escolhas erradas. Então eles apareceram. Cheguei em casa depois de buscar a Lily na pré-escola e encontrei um envelope preso na porta. Sem selo, sem endereço de remetente, apenas a letra da minha mãe. A carta era longa. Cada frase parecia ensaiada. Ela dizia que lamentavam qualquer mal-entendido. Que coisas tinham sido ditas no calor do momento. Que queriam reconstruir a ponte. Que família era tudo. Então, na metade da página, ela mencionou a Lily. Escreveu que estavam dispostos a tentar, que estavam prontos para aceitá-la, que queriam passar tempo juntos de novo, que não queriam perder a neta. Fiquei sentada à mesa da cozinha por um bom tempo, segurando aquela carta, relendo as mesmas linhas repetidas vezes. Porque aquelas palavras eram exatamente o que eu queria ouvir havia anos. Mas o momento estava errado. Dererick leu a carta uma vez e me devolveu. Eles não estão mudando, ele disse. Estão negociando. Eu quis discordar. Quis acreditar que meus pais finalmente estavam enxergando aquilo que sempre tinham se recusado a ver. Mas, no fundo, eu sabia a verdade. Eles não estavam estendendo a mão para Lily. Estavam tentando agarrar a boia de salvação que achavam que ela representava. E agora que as opções estavam acabando, finalmente estavam assustados o suficiente para fingir. 3 dias depois da carta, meu pai apareceu no trabalho do Dererick. Eu só fiquei sabendo naquela noite. Dererick chegou em casa, largou a bolsa perto da porta como sempre fazia e foi direto à geladeira. Encheu um copo de água e disse, com a maior naturalidade: seu pai passou lá hoje. Eu congelei. Dererick trabalhava em um pequeno escritório de design comercial. O escritório dele não era aberto ao público. Ele precisou ser anunciado na portaria, o que significava que meu pai pediu para falar com ele pelo nome, foi autorizado a entrar e ainda ficou esperando. Disse que só queria conversar. Dererick continuou me contando. Disse que ele estava preocupado comigo. Que eu não andava agindo como eu mesma ultimamente.
Eu encarei o Dererick, sem entender. O quê? Ele disse que meu pai afirmou que eu estava isolada, que eu tinha mudado desde que nos casamos. Depois perguntou se Dererick achava que terapia poderia me ajudar a me reconectar com a minha família. Senti algo dentro do meu peito ficar gelado. Ele tentou pintar a situação como se eu fosse instável. Dererick apenas assentiu uma vez. Eu estava tremendo não de raiva, mas de incredulidade. Passei anos defendendo meus pais, justificando a frieza deles, me convencendo de que eles só não sabiam demonstrar amor. E agora estavam tentando plantar dúvidas sobre mim justamente na única pessoa que nunca me questionou. Mas essa não foi a pior parte. Dererick me entregou o celular dele e abriu o e-mail. Havia uma mensagem nova de um contato sem nome, apenas um endereço que eu não reconhecia. Em anexo, um PDF. Abri. Extratos bancários. Meus pais tinham enviado para o Dererick registros completos da situação financeira deles, dívidas, avisos de atraso, contas bloqueadas, até a notificação de execução da hipoteca. E, no final, uma mensagem: não estamos pedindo esmola, só ajuda. Por favor, não deixe que ela tome uma decisão que prejudique todo mundo. Eu não conseguia respirar. Eles tinham passado por cima de mim. Tentaram pressionar meu marido. Tentaram me pintar como instável. E ainda tiveram a audácia de se colocar como vítimas. Eu não chorei. Nem fiquei com raiva. Apenas me levantei, fui até o armário do corredor e puxei a caixa onde guardo tudo dos primeiros anos da Lily. A manta com que ela veio para casa, a foto dos três no zoológico quando ela me chamou de Amanda pela primeira vez, os desenhos antigos da pré-escola. Sentei no chão com aquelas coisas e me lembrei do que família realmente significa. No dia seguinte, escrevi um e-mail para eles. Disse que não ajudaríamos financeiramente, que eles não estavam mais autorizados a entrar em contato com o Dererick, e que qualquer tentativa futura de manipulação resultaria em uma notificação formal para cessar e desistir. Finalizei com uma única frase: vocês fizeram a escolha de vocês naquela mesa de jantar. Eles não responderam. Mas, uma semana depois, minha mãe mandou uma foto. Era ela e meu pai em frente a uma igreja, de mãos dadas. Disse que tinham começado terapia de casal, que estavam tentando, que queriam se tornar pessoas melhores. A mensagem era curta: estamos fazendo o trabalho. Esperamos que um dia possamos ser uma família de novo. Eu não respondi. Não conseguia saber se era sincero ou apenas uma nova tática, uma nova forma de pressão. E eu sabia que, se respondesse rápido demais, nunca saberia a diferença. Não conseguia parar de olhar para a foto. Meus pais, diante de uma pequena igreja de tijolos, de mãos dadas, como personagens no arco de redenção de outra pessoa. A legenda: começamos a terapia. Estamos tentando. Por favor, não desistam de nós. Parecia cuidadosamente calculada, como se soubessem exatamente o que dizer para me abalar. E abalou. Eu não respondi. Mas continuei voltando àquela imagem, de novo e de novo. Tarde da noite, na fila do mercado, sentada no carro antes de buscar a Lily na pré-escola. Eu encarava o rosto dos meus pais naquela foto como se estivesse tentando decifrar um enigma. Eles estavam falando sério? Aquilo era uma tentativa real de mudança ou apenas uma virada calculada agora que o dinheiro tinha acabado? Dererick percebeu. Esperou alguns dias e então disse: você anda diferente desde que eles mandaram aquela foto. Eu não neguei. Contei a verdade. Disse que não sabia como me sentir. Que talvez fosse real. Talvez não. Que eu ficava pensando em como me sentiria dali a 10 anos se a Lily perguntasse por que não conhecia os avós e eu não tivesse uma boa resposta. Ele não levantou a voz, não ficou bravo. Apenas se sentou ao meu lado e perguntou: você acha que eles mereceram outra chance? Eu não respondi, porque sinceramente não sabia. 2 dias depois, meus pais mandaram outra mensagem. Dessa vez era longa. Longa demais. Cheia de frases bem construídas, limpas, polidas, como se tivessem ensaiado diante do espelho ou copiado direto de algum artigo da internet sobre como pedir desculpas ao filho afastado. Eles escreveram sobre os erros que cometeram, sobre como a terapia estava forçando eles a encarar a forma como trataram as pessoas. Disseram que estavam tomando medidas reais,
vendendo o segundo carro, conversando com um consultor financeiro, cortando os cartões de crédito. Minha mãe até mencionou que estava pensando em arrumar um trabalho de meio período. Falaram da Lily. Disseram que finalmente entenderam que ela era uma criança, que não merecia ser tratada como um problema. Que queriam recomeçar. Não por dinheiro, não por aparência, mas para reconstruir de verdade. Então veio a frase que mais me atingiu: agora sabemos que a víamos como um símbolo das suas escolhas, não como uma pessoa. Isso é culpa nossa, não dela. Eu li aquela frase de novo e de novo. Foi a primeira vez que eles reconheceram a raiz de tudo. Pela primeira vez, não chamaram a Lily de a filha do seu marido. Chamaram-na pelo nome. E eu desmoronei. Disse a Alderic que estava pensando em deixá-los encontrá-la uma vez. Algo supervisionado, talvez num parque, uma visita curta, sem pressão, só para ver. Ele ouviu em silêncio e então perguntou: "Você confia neles?" Eu disse que não sabia. Então ele me olhou firme e disse algo que me paralisou. "Amanda, eles não apenas disseram coisas horríveis. Eles tentaram te apagar, minar o seu lugar nesta casa. Foram pelas suas costas e vieram até mim como se você não fosse estável. Eles não só te machucaram. Tentaram te desfazer. Você pode até perdoar isso, se quiser. Mas a Lily não vai pagar o preço." Senti o calor subir no peito. Não por causa dele, mas por minha causa. Porque, no fundo, eu sabia que ele estava certo. Eu estava tão focada em saber se meus pais estavam tentando mudar que não tinha me perguntado se eles mereciam ter acesso a ela. A Lily não era recompensa pelo esforço deles. Ela era uma pessoa. Uma criança. Minha filha. Ficamos sentados em silêncio por um longo tempo. Então eu disse algo que ainda não tinha conseguido falar em voz alta. Eu quero acreditar que eles estão mudando. De verdade. Mas não consigo distinguir se é culpa ou apenas medo por terem perdido o controle. Ele assentiu. E então disse algo simples: "Então espere. Não responda. Não prometa nada. Apenas espere." E foi isso que eu fiz. Uma semana se passou. Depois outra. Nenhuma mensagem nova, nenhuma aparição inesperada, nada. Até que, um dia, voltei para casa depois de buscar a Lily e encontrei outro envelope na caixa do correio. Sem selo, sem endereço de remetente. Dentro havia uma foto de um pequeno apartamento. Caixas ainda fechadas. Móveis de segunda mão encostados na parede. O bilhete, escrito à mão, dizia: "Vendemos a casa. Estamos nos mudando. Sem expectativas. Só queríamos que você soubesse que estamos realmente recomeçando." Fiquei na cozinha segurando aquele bilhete, com o peso de anos caindo sobre mim. Não porque eu estivesse pronta para perdoá-los, mas porque, pela primeira vez, eles não tinham pedido nada. Deixei a foto e o bilhete sobre o balcão por 2 dias antes mesmo de comentar com alguém. Ficaram ali, entre os desenhos da Lily pela metade e a lista de compras inacabada. Eu passava, olhava, e seguia adiante. Não porque eu não me importasse, mas porque me importava demais. Eles disseram que estavam recomeçando. Sem expectativas, apenas avisando. E foi isso que tornou tudo diferente dessa vez. Pela primeira vez, não havia culpa na mensagem. Nem súplica, nem pressão. Era o silêncio mais calmo que eles já tinham oferecido. Mesmo assim, eu não conseguia parar de reviver tudo o que eles tinham feito. O jantar de ação de graças, os comentários sobre a Lily, a visita ao trabalho do Dererick, os arquivos financeiros cuidadosamente orquestrados, a tentativa de virar meu próprio marido contra mim. Essas coisas não desaparecem só porque alguém se muda para um lugar menor e começa a fazer terapia. Mas a parte de mim que ainda era filha deles, a parte que eu tentei silenciar, continuava sussurrando: talvez seja isso. Talvez este seja o momento em que eles finalmente entendam. Dererick não mencionou o bilhete. Não precisava. Ele sabia que eu estava pensando nisso. Pelo jeito que eu pegava o celular sem perceber. Pelo jeito que eu ficava olhando pela janela enquanto a Lily corria pelo quintal com um brinquedo de fazer bolhas de sabão. Uma noite, ele me encontrou dobrando roupas em silêncio, a carta ainda sobre a mesa de jantar. Ele disse:
você está esperando um sinal, mas ele já veio. Eles deixaram ir? Perguntei. Mas e se eles forem realmente diferentes agora? Insisti. Ele respondeu, então eles vão continuar sendo diferentes, com ou sem a gente olhando. Acho que foi ali que algo dentro de mim se acomodou. Não de uma vez, não por completo, mas o suficiente. Na manhã seguinte, sentei e escrevi um e-mail para eles. Disse que tinha recebido a foto, que esperava que a mudança tivesse dado a eles o recomeço de que precisavam, que eu respeitava o trabalho que estavam fazendo e eu queria dizer cada palavra. Mas depois escrevi, neste momento, não estamos prontos para incluir vocês na vida da Lily. Talvez um dia, mas agora não. Vocês não precisam da nossa presença para provar crescimento. Se isso for real, vocês continuarão fazendo o trabalho, independentemente de estarmos por perto. Eu não pedi desculpas. Não suavizei com promessas nem deixei brechas. Eu apenas apertei a enviar. Não houve resposta. Nem naquele dia, nem no seguinte, nem desde então e já se passaram 4 meses. Nenhum correio de voz, nenhuma carta surpresa, nenhuma foto, nenhuma atualização. No começo, foi estranho, quase antinatural, como se um membro tivesse ficado dormente. Por tanto tempo, eles estiveram sempre presentes, nem que fosse como fonte de conflito, barulho ou culpa. Mas, aos poucos, o silêncio começou a parecer liberdade. Lily nunca pergunta por eles. Ela não se lembra do jantar de ação de graças. Não se lembra da expressão no meu rosto, nem de como Dererick cerrou o maxilar. Ela se lembra de fazer flocos de neve de papel com ele na manhã seguinte. Se lembra do ursinho que trouxemos do zoológico em dezembro. Se lembra das panquecas que fazemos todo domingo de manhã e de como o Dererick sempre prepara uma em forma de coração só para ela. Ela se lembra do que importa. Eu ainda penso nos meus pais. Não todos os dias, mas às vezes. Me pergunto se eles ainda vão à terapia. Se falam sobre nós. Se são pessoas diferentes agora, sentados em algum pequeno apartamento do outro lado da cidade, aprendendo a ser decentes tarde demais no jogo. Mas não me sinto mais responsável por eles. E não me sinto uma filha ruim por escolher a minha família que eu construí, não há que eu nasci dentro. Às vezes, a cura não se parece com reconciliação. Às vezes, se parece com escolher não entregar ao seu filho o mesmo peso que você carregou a vida inteira. E foi isso que eu fiz. É isso que continuarei fazendo. Atualização. 6 meses se passaram. O silêncio, na maior parte do tempo, era até tranquilo. Lily começou o jardim de infância, e todas as manhãs viraram um redemoinho de cereal, sapatos, mochilas esquecidas e abraços apressados. Dererick foi promovido, começou a chegar mais tarde em casa, mas de alguma forma parecia mais leve, como se cortar os laços com meus pais tivesse tirado um peso que ele nunca admitiu carregar. Quanto a mim, eu dormia melhor. Não sobressaltava quando o telefone tocava. Não sentia mais a necessidade de checar o e-mail como se estivesse esperando uma notícia ruim. O silêncio dos meus pais tinha se transformado em algo muito próximo da paz. Então, numa tarde do início da primavera, meu celular vibrou. Um número que eu não reconhecia. Correio de voz. Ignorei. Algumas horas depois, outra ligação. Mesmo número. Depois, uma mensagem: Oi, Amanda, aqui é a Susan, do grupo da igreja da sua mãe. Ela disse que talvez você estivesse disposta a se encontrar em algum momento. Sem pressão. Só achei que valia tentar. Fiquei encarando a mensagem, relendo 3 vezes. Grupo da igreja. Eu nem sabia que minha mãe estava frequentando uma igreja, muito menos fazendo amigos lá. Mas havia algo estranho naquilo. Casual demais. Amigável demais. Não respondi. No dia seguinte, chegou outra mensagem. Desta vez, de um número diferente. Oi, Amanda. Sou a coordenadora de jovens da Grace Chapel. Sua mãe mencionou que talvez você quisesse envolver a Lily em algumas atividades infantis nos fins de semana. Só queria avisar que adoraríamos receber vocês. Senti o calor subir no peito. Eu não tinha mencionado a Lily para ninguém. Não tinha respondido a uma única mensagem. E, ainda assim,
minha mãe estava usando pessoas estranhas para tentar se infiltrar de novo nas nossas vidas. Naquela noite, contei tudo ao Dererick. Ele não disse muita coisa. Nem precisava. Na manhã seguinte, liguei para a igreja. Fui educada, mas firme. Disse que agradecia o contato, mas que não tínhamos interesse em nenhum tipo de envolvimento. Perguntei diretamente se minha mãe tinha fornecido meu número. Houve uma pausa. Então a coordenadora pediu desculpas. Tinha sido ela, sim. Disse, ela comentou que você estava aberta a se reconectar e só precisava de um pequeno incentivo. Desliguei e fiquei sentada no carro, em frente à escola da Lily, com as mãos apertando o volante como se fosse a única coisa me impedindo de desmoronar. Ela não tinha mudado. Não de verdade. Ainda estava passando por cima de mim, ainda assumindo que sabia o que era melhor. Ainda empurrando de forma suave, disfarçada, como se, ao embrulhar a manipulação em sorrisos e pessoas bem-intencionadas, eu não fosse reconhecer o que aquilo realmente era. Dererick ficou furioso quando contei. Ele quis ligar para ela, confrontá-la. Eu disse, não. Ainda não. Disse que escreveria mais um e-mail. Contei que sabia o que ela tinha feito. Que envolver outras pessoas, especialmente em um espaço religioso que nunca compartilhamos, foi uma quebra de limites. Que aquilo me mostrou exatamente o quanto o Duan Progresso dela era performático. E escrevi isso, eu pedi espaço. Você respondeu tentando controlar a narrativa por outro caminho. Isso não é crescimento. É estratégia. Acabou. Não haverá mais contato. Não por meio de pessoas. Não por meio de lugares. De forma alguma. Ela não respondeu. Mas desta vez, eu bloqueei o número dela. E o Dererick bloqueou também. Foi a última vez que o nome dela foi mencionado nesta casa. Eu costumava achar que perdão significava deixar as pessoas tentarem de novo. Hoje, sei que às vezes perdoar significa simplesmente ir embora e não olhar para trás quando chamam.